Alô, amigos! Canal Tricolaço no ar aqui com mais uma conversinha sobre o nosso tricolor paulista. Obrigado a você que já acompanha a gente já há algum tempo. Você que chega agora, seja bem-vindo, dê seu like aí, inscreva-se, receba notificações. Estamos sempre aqui depois dos Jogos do São Paulo para falar do jogo e também sempre que surgir algum assunto relevante do tricolor para a gente falar por aqui também. Bom, final de jogo, Copa do Brasil 2023, Ituano 0, São Paulo 1. São Paulo classificado para as oitavas de final. Olha, gostei demais. Não, mas deixa eu explicar o que eu gostei demais. Eu gostei demais do desfecho. Eu achei o jogo muito ruim, em termos de empolgação até, não só da parte do São Paulo, do Ituano também. Não parecia que um dos dois tinha que ganhar para se classificar. Parecia que eles queriam ir para os pênaltis. Ainda assim, dentro desse contexto, o São Paulo se esforçou mais para conseguir a vitória, por isso eu acho que mereceu. E essa não é uma vitória para ser subestimada. O Ituano atrapalhou o próprio São Paulo duas vezes nesse ano, atrapalhou o Santos, atrapalhou o Corinthians e atrapalhou até o Palmeiras. Então, 0-0 no Campeonato Paulista com o São Paulo, 0-0 no primeiro jogo da Copa do Brasil, 1-1 com o Corinthians e depois classificado nos pênaltis nas quartas de final do Campeonato Paulista. Perdeu para o Palmeiras, é verdade, na semifinal, mas deu um trabalho. É um time muito chato de enfrentar, porque é um time que tem muita disciplina defensiva. E não é nem que seja um time retranqueiro, não. É um time que sabe se fechar. O goleiro é muito bom. Pelo menos jogando pelo Ituano, ele é muito firme. E a defesa se posta muito bem e se porta muito bem também. Então, sempre que o Ituano pega um desses times grandes, ele acaba complicando. E hoje foi um pouco diferente. Hoje o São Paulo conseguiu se impor, mesmo com o Ituano se defendendo bem, e buscar o resultado. Claro que colabora para isso o fato do próprio Ituano também precisar ganhar e aí obrigatoriamente também se lançar para o jogo, né? Isso acabou abrindo um pouco mais de espaço. Mas tem algumas coisas que precisam ser consideradas aqui. O Dorival Júnior mexeu positivamente com o time do São Paulo. E não seria diferente, né? Técnico novo vem, o time tende a melhorar. Os jogadores tendem a dar respostas. Primeiro porque querem lugar, querem ganhar confiança. Segundo que é até para poder se sentir num ambiente novo, diferente. A única coisa que eu tenho medo não é do Dorival, é dos jogadores, é um troço chamado super concentração, né? Que é uma coisa assim que você se esforça para manter a sua concentração 100% direcionada para uma ação e aquilo dura um tempo. Depois, naturalmente, você começa a se desconcentrar, a não prestar tanto atenção, a relaxar. E aí é onde as coisas costumam dar errado. Então, eu quero crer que tem concentração, tem, super concentração tem. Mas eu quero crer que esses caras vão, apesar da super concentração, manter um bom nível depois. Porque esse não é um grande time, mas esse não é um time de pernas de pau. É bom que isso seja sempre ressaltado. Com alguns detalhes, né? Eu acho que hoje, de uma vez por todas, ficou provado que o Rogério Ceni, que eu sempre respeitei como técnico e a quem eu defendi aqui, cometeu um erro grosseiro em relação ao Marcos Paulo. Grosseiro. Então, tira a parte da briga dos dois, que aquilo é ridículo de ambas as partes, principalmente por parte do jogador, de ir lá fazer post na internet e tal. Mas esse cara não podia ficar sem jogar. Por dois motivos. Primeiro, que não é verdade que ele não tem intensidade. O cara correu o jogo inteiro, jogou os 90 minutos e correu o jogo inteiro. Ou ele não tinha antes e aprendeu a ter, ou ele tinha e o Rogério que não dava importância para isso, não prestava atenção. E o segundo aspecto é que ele colabora muito com o time. E ele poucas vezes foi usado, inclusive em momentos em que o São Paulo precisava de algum tipo de desafogo, e ele me parece ser um jogador que colabora bastante com isso.
Acho que esse capítulo aí, página virada, o cara, não sei se tem que ser titular absoluto ainda, até acho que não, até acho que o São Paulo pode, em algumas ocasiões, se dar melhor com o Michel Araújo pelo meio, mas hoje ele jogou bem demais dentro de um contexto diferente aí, de precisar se classificar, precisar ganhar o jogo. Foi muito bem o Marcos Paulo. O Gabriel Neves, acho que fez seu melhor jogo do São Paulo até hoje, jogando de um jeito diferente, que um pouco mais à frente, um pouco mais como meia, dividindo a responsabilidade de armação com o Rodrigo Nestor. E ele foi bem, e ele procurou voltar a jogar verticalmente, que era uma coisa que ele fazia no começo dele no São Paulo. Depois ele passou a ser um jogador de toque de lado só. E hoje ele procurou muito alguns passes verticais e trabalhou muito bem com algumas bolas que ele pôs na área, inclusive por cima. Inclusive uma que ele serviu o Nestor dentro da área, que o Nestor demorou demais para chutar, foi ajeitar e perdeu o gol. E teve uma outra também que ele acabou ajeitando, que o Nestor também acabou chutando muito mal e perdendo o gol. Foi um dos melhores do São Paulo, talvez o melhor. Talvez o melhor. Né? E aí, na defesa, a gente teve outra grande atuação do Arboleda. E ali na frente, só o Luciano destoou. O Luciano fez uma partida ruim, desligado no primeiro tempo. No segundo tempo, irritadiço. Parece que ele queria fazer o gol para ele. E aí, quando o cara quer fazer para ele, ele esquece do resto do time, não funciona. E para sair melancolicamente do jogo, ainda tomou um cartão amarelo ridículo, ridículo. Quando ele já tinha visto que ele ia sair, aí diz que não, porque não tinha prestado atenção. Aí o Daronco diz que ele tem que sair, ele faz sinal de que não, volta lá para o meio do campo, quer dizer, ele atrasou o jogo e por isso ele tomou um cartão amarelo muito bem aplicado. Né? Atitude ridícula, mas acho que vai continuar jogando. A menos que o Dorival, quando o Caleri voltar, o coloque no banco e deixe o Marcos Paulo. Aí seria a pá de cal nas pretensões dele de continuar ali, né? Porque aí vai virar banco de vez. O Marcos Paulo tá jogando bem. Se ele se firmar ali, do jeito que o Luciano tá jogando, ele não volta. Então, é bom ele se cobrir, parar com as atitudes infantis que ele tem de vez em quando, para mais ajudar o time do que atrapalhar. Agora, tem uma coisa importante que o Dorival trouxe para esse time aí. Vou falar de duas. Não uma só, duas. Primeiro que o time se movimenta muito, né? Se movimentava menos com o Rogério, porque o Rogério tem apego ao jogo posicional. Não que o jogo posicional não permita a movimentação. Permite. Mas a tendência é os jogadores guardarem mais os seus postos, né? Manter aquele jogo linear. E com a movimentação, que é algo que eu gosto mais, a dinâmica de evolução do time para o ataque melhora, sabe? Você tem jogadores que estão do lado direito, depois estão do lado esquerdo e triangulam de um lado do outro. A evolução é mais rápida, na minha visão. Né? No jogo posicional é de outra maneira que ela é rápida, especialmente quando você trabalha pelas pontas e tem jogadores rápidos. Normalmente, quando isso dá certo, é caixa. Quando você não tem, essa ocupação de espaço, trocando passes e se movimentando, é fatal para o adversário. Eu gosto muito, acho que o Dorival acertou muito. E a outra coisa, o time do São Paulo está frio. Frio, cara. Isso é muito bom. Isso é muito bom. O time estava tenso até a semana passada. Talvez por causa daquele clima, das discussões, de não saber o que ia acontecer, da diretoria não dando respaldo, dessa coisa de todo mundo vai falando que o São Paulo ia cair. O time estava muito tenso. E essa tensão baixou já no próprio sábado. Acho que o São Paulo no sábado conseguiu jogar calmo, mesmo sendo atacado o tempo todo. E a vitória do sábado deu uma tranquilidade para o time hoje que ele não tinha. E hoje era um jogo diferente, hoje era um jogo eliminatório de Copa do Brasil, muito importante para o São Paulo. Então esse é um grande mérito do Dorival. Vem uma partida aí que é contra um time dos mais fracos do Campeonato Brasileiro, mas que vai ser enfrentado na sua casa, e é um bom teste para o São Paulo para saber como é que ele vai lidar com um time de Série A fora de casa depois da derrota para o Botafogo. Acho que do ritmo que está agora, a tendência é encarar bem também.
Amigos, abraço para todo mundo. Então, estaremos aí depois de Coritiba e São Paulo no sábado também. Tomara que mais uma vitória do Tricolor. Até lá!